Os donos da bola. Oferecimento, promoção Skin Oktoberfest. Acesse o site e participe. Boa tarde, amigos. Os donos da bola desta quarta-feira, e quarta-feira que se indica muito emocionante para a dupla Grenal. Começam hoje as quartas de final da Copa do Brasil, Inter e Grêmio buscando passagem para a próxima fase, para a semifinal, e é claro que você participa conosco no nosso Twitter, @donosdabolaRS, na nossa fanpage no Facebook ou ainda no Instagram, @donosdabolaRS. Vamos à central Band do Esporte, lá está o Matheus Trindade. Alô, Matheus, boa tarde. Tudo bem, Meneghete? Boa tarde. E olha, D'Alessandro mais uma vez fica de fora, né? Não joga desde o dia 9 de setembro, num jogo contra um Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Inicialmente era uma contratura muscular, só que ontem veio a confirmação pelo departamento médico que o jogador tem hérnia de disco e por tempo indeterminado, fica fora aí dos próximos jogos do Internacional. E ele até postou nas redes sociais, no seu Facebook, tá aí a imagem, né? Com alguns dizeres que, olha, não é fácil para mim ficar de fora em momento tão importante do clube na temporada, estou trabalhando o máximo para recuperar o quanto antes e estar pronto para ajudar o grupo, disse o D'Alessandro no seu Facebook oficial, mas o certo é que ele não joga hoje contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, Meneghete. Só para que a gente faça um debate rápido aqui sobre esse assunto da D'Alessandro, a gente já vai em seguida para o jogo do Inter com o Palmeiras, é claro que daqui a pouco tem Fluminense e Grêmio na nossa pauta. Vocês acham que o departamento médico do Inter já sabia que o D'Alessandro tem a lesão nas costas ou ficou sabendo ontem? Olha, eu vou dizer assim, eu vou utilizar a informação do nosso companheiro Luiz Carlos Reck, que consultou o profissional Hélio Carraveta, que disse para ele que desconhecia essa informação. Mas o REC tinha essa informação. Mas o REC já tinha. Então, ou foi escondido... Esse adendo do Baldasso é interessante, né? Quer dizer que o Carraveta não sabe ou tentou driblar o REC e o REC sabe. Provavelmente, né? Provavelmente. E a gente tem que entender que é normal o Carraveta faça isso. Não, não há problema. E assim, tendo toda a calma e ponderação de que não temos, talvez, até pelo desencontro de informações, a informação precisa, imagino que existia uma possibilidade de ser configurada uma hérnia de disco. Faz uma ressonância. E que foi confirmado. Que tem hérnia de disco, faz uma ressonância e pronto. Eu acho que não tinha confirmação. Eu acho que não é doença de velho, tá? Fique tranquilo. E sendo uma hérnia de disco, tendo a possibilidade de não atuar mais nesta temporada, e a informação aquela de que no final do ano ele poderia rediscutir a sua permanência no Inter, há de se dizer... Talvez D'Alessandro não jogue mais com a camiseta do Internacional. Eu acho isso um alarmismo prematuro. Nem eu faria possibilidade. Possível até tu e o Ribeiro Neto se entenderem aqui no programa. Tudo é possível. Agora, interessante o D'Alessandro, né, que se discute que ele não joga, que não tem sequência. Não joga. O D'Alessandro nessa temporada, olha só, Meneghete, o D'Alessandro nessa temporada não teve nenhuma lesão muscular. Só trauma. A mão quebrada, problema no ombro, no quadril e agora uma pancada que ocasionou uma hérnia de disco. Aí vou te contar um negócio, né? Aí você me obriga a fazer uma brincadeira. Juro que é uma brincadeira. Informação. Se for boa brincadeira, vale. Se for uma porcaria... O velho, quando cai, vira hematoma, né? Tu sabe disso, né? Não, tá bem. Chico, tudo bem, tu tem toda a razão. Preconceito. Tu tem toda a razão. Mas o benefício de D'Alessandro neste ano ao Internacional é mínimo. Nossa, eu acho que ele levou o Inter à semifinal da Libertadores. Eu acho que o D'Alessandro neste ano no Internacional rendeu tanto quanto o Rafael Moura. Não, eu acho que o D'Alessandro... Tô com o Chico. O D'Alessandro foi muito importante para o Internacional esse ano, e pese o Inter não tenha conquistado nada significativo. O Inter, mas ele fez uma campanha brilhante na Libertadores. Mas ele foi como os outros todos. Não. Ele não foi protagonista. O D'Alessandro... Era um pouquinho. Aí não. Na Libertadores ele foi. Não foi protagonista. Ele foi como foi o Valdívia, como foi o Nilmar. Tá bem. Junto com ele. Existem vários protagonistas. O D'Alessandro neste ano no Internacional foi de lampejos nos poucos momentos em que o Inter teve lampejos. Decisivos. O D'Alessandro, ele foi decisivo. O grande D'Alessandro no Internacional é o D'Alessandro que mesmo quando o time ia mal, ele salvava o Inter. Neste ano não está sendo. Bom, que bom, né? Se livra da dependência de um jogador, se divide a responsabilidade e ainda assim ele foi decisivo. O D'Alessandro não é mais diferente.
Não é mais diferente. Eu discordo frontalmente do Baldassi. Lamento que o Baldassi tenha sido engolido pela tese do Ribeiro Neto. Não. Engolido pela tese do Ribeiro Neto. Eu comemoro realmente, o Baldassi. Meneghete, agora é que eu acho que chegou o momento de se discutir a transição. Não, eu acho que chegou o momento de discutir jogador ruim. O D'Alessandro não. O D'Alessandro não é ruim. Eu só acho que o D'Alessandro não consegue mais render o que rendia. E é o momento do Inter pensar em alguém para substituí-lo. Isso é normal. Eu recomendaria ao presidente Pífero a ampliação em mais um ano do contrato do D'Alessandro. Vai até 2017, né? Final de 2017. Eu recomendaria uma grande homenagem no final do ano, um abraço apertado. E liberar o jogador para decidir o Mundial. Mas também, Meneghetti, rapidinho, é fato que o que talvez leve o D'Alessandro a antecipar esse fim de contrato ou buscar novos ares, como muitos já propagam aqui no Rio Grande do Sul, é o fato de que os serviços prestados dele estão sendo, por boa parte da imprensa, e não só da imprensa, da torcida, muitas vezes, apagados. É isso aí. Por tudo que ele fez, acaba se tendo a imagem disso, de um jogador que não consegue ter uma sequência e não vai ter pela idade, ou até mesmo por lesão, e se apagar o que ele fez lá atrás. D'Alessandro, eu fosse tu, velho. Sem paranoia. Sem paranoia. Olha aqui, ó. O D'Alessandro fez, claro, grandes serviços. Ele é hoje o mais importante representante do time. Isso é indiscutível. Nem eu, que tenho algumas... É o melhor jogador do time. Não, ele não é o melhor. Ele é o mais importante. Tecnicamente ele é o melhor. Tecnicamente, já foi. Não é mais. Joga mais do que ele. Conclui tua tese, Ribeiro. Então tá. Então assim, ó. Conclui. Tô tentando. O D'Alessandro, ele é um jogador, tá? Que já encerrou o seu ciclo. Vamos ser bem claros. Não tá? encerrou. Na tua opinião. Na tua opinião. Não, mas óbvio que não encerrou. Meneghete, assim, ó, eu penso na relação custo-benefício. É claro que o D'Alessandro, dali a pouco, pode voltar ao time do Internacional e decidir um ou outro jogo. É que eu acho que o D'Alessandro não vai ter mais uma sequência de jogador decisivo que ele já teve na sua carreira no Internacional. A relação custo-benefício de D'Alessandro, a partir de agora, para mim, vai ser onerosa. Eu acho que o Inter tem que pensar na transição. O D'Alessandro não é mais o mais decisivo jogador do Internacional. E eu discordo frontalmente. Acho que ele continua sendo o melhor jogador do time, o mais decisivo e o mais importante. E acho que o Internacional não pode prescindir dele na próxima temporada. Mas o Inter está prescindindo igual. Primeiro, tu botou a tua opinião, o Baldassi botou, o Chico botou, eu coloquei a minha, também tá 2-2 aqui, tá empatado. E a história dele, Chico, jamais vai ser apagada. É um dos maiores jogadores da história do Inter. A estratégia do Internacional está montada para conquistar a vantagem contra o Palmeiras. Vencer e, de preferência, sem sofrer gols. Este é o objetivo do time de Argel. Se o seu time vai jogar a primeira partida de um mata-mata em casa, a lógica pode ser bem simples. Não é questão de simplicidade. E o futebol é difícil você fazer simples. Realmente, enfrentar o Palmeiras não vai ser fácil. Ainda mais pro Argel, que gosta de manter os pés no chão. A gente sabe da dificuldade, respeito ao adversário. Os dois times bem equilibrados, né, 50% de cada lado. Claro que o adversário tem essa qualidade de ser o melhor ataque do Campeonato Brasileiro. Né? Não sei se é o melhor ataque da Copa do Brasil, porque são competições diferentes. Então a gente vai fazer o nosso trabalho. Né? É um jogo que a gente tem que estar muito atento, muito concentrado, muito focado. Né, e em busca do nosso objetivo. O jogo no Beira-Rio é só o primeiro confronto. E para conseguir uma boa vantagem, é preciso entender direitinho como funcionam algumas regras. A gente tem que fazer o nosso dever de casa, né, que é vencer o jogo. Isso é a primeira coisa. A segunda é não sofrer gol. 1-0 na Copa do Brasil já é um resultado importante em qualquer Copa do Brasil, Copa Libertadores da América. Então vamos lá. Para vencer é preciso marcar gols. E o Inter do Argel no Beira-Rio sabe o que é isso. Desde que o treinador chegou, comandou o time em 6 partidas em casa e 14 gols foram marcados. A média é superior a 2 gols por jogo. Mantendo esses números, o Inter teria uma boa vantagem para o confronto em São Paulo. E além disso, Argel, o que mais o time deve fazer? É não sofrer gol. Os colorados não têm visto as redes do Beira-Rio balançarem em favor do adversário. Nesses 6 jogos, sob o comando de Argel em casa, foram apenas 2 gols sofridos. O que ganha o jogo é o trabalho no dia a dia, né? E a gente tem trabalho e tem números que comprovam que o trabalho está sendo bem feito. Então a gente tem que se apegar a isso, a simplicidade, a seriedade, fazer o nosso dever de casa. A equipe será a mesma que iniciou o jogo contra o Corinthians, com 3 volantes. Mas é que o Argel tem poucas opções. São várias as ausências para esse jogo. Se bem que para o treinador, tudo isso faz parte. E o Inter
tem que ganhar do mesmo jeito. Eu estou bem tranquilo. Eu estou bem tranquilo quanto isso. Faz parte do futebol, a gente que vive futebol faz parte disso. Ninguém se machuca porque quer. Eu vou usar um termo popular aqui que pode ser encarado de forma emblemática e forte, assim. Eu acho que o Jota está numa enrascada. Porque ele pega um adversário que é muito diferente daquele adversário que o Internacional ganhou aqui no Beira-Rio, nesse Campeonato Brasileiro por 1-0, gol do Newton. Aquele que foi o passe que o D'Alessandro bateu a falta. Ali o D'Alessandro se machucou. O Palmeiras vem com 7, 8 jogadores a mais. Então é um outro time praticamente. E o Internacional não tem D'Alessandro, não tem Sacha, já não tinha o Jefferson e perde opções interessantes no banco de reservas. Para mim o Lisandro Lopes é a mais dela, a ausência importante no banco e talvez o Rafael Moura também se Mas quando pegou times grandes... Qual foi a expressão que tu usou, Meneghete, que eu não entendi? A expressão que tu disse é uma expressão forte. Tá numa enrascada. Enrascada. Já está numa enrascada nesse jogo de hoje. Foi por isso que tu me interrompeu? Sim, só porque eu não tinha entendido. Pode concluir. Tá bem. O teu programa. Tá bom, gente. Olha aqui, ó. O Inter contra time grande no Beira-Rio sempre se impôs. Tá? O Inter do Argel. Só contra o Corinthians? Não, se impôs. O Vasco, querendo mesmo mal, tá de é clube grande. O Palmeiras é clube grande. Então, com 7 reservas. Mas ganhou, se impôs. O Atlético Paranaense foi lá, se impôs. O Atlético Paranaense é time grande desde quando? Está na parte de cima da tabela. Para com isso. Ou serve ou não serve no momento. Tu disse que o Vasco não serve porque está mal. O Atlético que está bem, não serve. O Atlético Paranaense não está bem. Não, para aí um pouquinho. Não está bem. Aí agora está me irritando. Não, vamos um pouquinho. Ribeiro, o problema do Internacional é justamente a inconstância. O jogo contra o Corinthians é uma ilha. É uma ilha dentro do processo. O jogou bem, tu não lembra mais disso, Baldasso. O jogo contra o Atlético, que nunca foi um time grande, nunca foi campeão um time brasileiro. De ponta no campeonato. Campeão brasileiro já, tá? Não, o Atlético Paranaense chegou a fazer uma boa campanha, bem treinado pelo Milton Mendes. Mas ele tá fazendo uma boa campanha. O Atlético Paranaense contra o Inter do Beira-Rio poupou seus 2 melhores jogadores por causa do rodízio que o técnico deles adora fazer também. Mas foi um dos melhores jogos do Inter do Beira-Rio, do Argel. O Inter é um time inconstante, inconfiável e que hoje, de novo, está mal escalado pelo seu treinador, que coloca 3 volantes. Eu vou tentar entender e continuo tentando entender por que o Inter escala 3 volantes e não utiliza o único jogador que poderia fazer, diante de todos os desfalques, a parceria com o Alex na combinação do meio-campo, que se chama Anderson. Por que o Anderson não é utilizado? Porque ele não joga, Baldasso. Exatamente o que eu quero entender. Por que ele não joga? Mas sabemos, porque quando ele é escalado, ele não dá resposta. Eu não sei. Não, ele nunca foi escalado. Como nunca foi escalado? Ele nunca foi escalado pelo Argel. Ele só entra. Eu quero saber por que ele não joga. Na primeira coletiva do Argel no Inter, o Argel disse que tinha a missão de recuperar o Anderson. E aí? Ele recuperou o Vitinho, ele recuperou o Newton e o Anderson não consta. Talvez o Hever esteja sendo recuperado também. Olha aqui, ó. E o que está acontecendo? O Argel está recuperando todos esses e não o Anderson, a culpa é de quem? Então é o seguinte, então tira o Anderson do banco e bota para jogar em Alvorada. O Kleber deixa no banco. Mas Baldasso, não deixa no banco. Só nisso aí. O Diego Aguirre deu oportunidades ao Anderson e ele não aproveitou. Tá bem, só que é o seguinte, o Diego Aguirre não deu. O Diego Aguirre não deu, botou outro pra jogar. O Diego Aguirre não conseguiu recuperar o Vitinho, o Diego Aguirre não conseguiu nada. O Diego Aguirre não conseguiu nada. Está divergindo o programa inteiro aqui. É que o Argel... Não, eu não estou discutindo o Aguirre, estou dizendo só que o Anderson teve chance com ele. Só que é o seguinte, por que o Anderson, que é um jogador para fazer essa função, não está fazendo essa função? Por que tu acha? Por que tu acha? O Baldasso é óbvio, porque ele não se ajuda, cara. Então tira do banco. Bom... Ele não pode constar como opção também. Vem cá, o Internacional está clamando por um jogador diante das ausências para fazer o trabalho de combinação. O Inter não pode jogar com 3 volantes hoje. Não pode ser o Wellington Martins, Mas gente. É que são 2 verdades, Baldasso. A primeira, tu tá certo. Hoje, com as deficiências que o Inter tem, o Anderson tinha que estar jogando. Né? Porque ele custou... Concordamos, tá bem. Mas qual o Anderson que tinha que estar jogando? É que o Anderson que a gente acha que ainda existe... Que pode ser a solução. Ninguém não tá vendo. Não é a solução. Ou tu acha que o Argel é burro de não colocar o Anderson por alguma coisa? Não, é porque ele está vendo ele treinar. É isso. Entendeu? E outra, o próprio Argel assumiu a missão de recuperar, e ele disse, Argel, eu tenho uma das missões, recuperar. Ele disse Se não está colocando, porque não está jogando. Ele disse aqui, o Anderson foi na minha sala, pediu para jogar como terceiro homem, que é ali que ele rende e tal, e eu vou botar onde ele quer jogar. Então, se ele não está botando... colocar hoje como terceiro homem. E mais do que isso, o preparador físico disse outro dia na Rádio Bandeirantes pro Zé Aldo, de que o Anderson agora está, o presidente Pífero reiterou isso na entrevista com na conversa com os jornalistas na sexta-feira pela manhã, lá no Beira-Rio. Não, o Anderson está fininho, está pronto e tal.
não. Mas é essa a minha dúvida. É essa a minha dúvida. Eu acho que ninguém é burro. Eu acho que tem outra explicação, Chico. Eu vou aí concordar com o Baldasso, que não diz respeito ao próprio Anderson, que é de conceito do treinador. Ele acha que tem que jogar fechadinho. Bom, aí é grave. É isso que eu acho. Aí é grave. O Palmeiras é o time mais discrepante do futebol brasileiro. Ele do meio para frente é ótimo. Tem jogadores leves e muito qualificados. E do meio para trás ele é muito ruim. Muito ruim. Se enfrenta o Palmeiras de uma forma só, segurando a bola na frente e pressionando seu sistema defensivo. O Inter vai jogar hoje com um meio-campo que não consegue segurar a bola. Vai jogar errado. Tinha que jogar com o Anderson combinando bola com o Alex. O Inter está escalado errado. Contra o Corinthians, o Inter começou assim e começou mal. Só acertou o time quando tomou o gol do Corinthians, tirou o Wellington e botou o Lisandro. Discordo, até tomar o gol do Corinthians o Inter era melhor que o Corinthians. Acho que era melhor. Era melhor, mas não tinha trabalho de bola. Era melhor por uma pressão inicial no vamos que vamos. Não tinha trabalho de bola no meio-campo. Melhorou não teria com o Anderson. Não teria. Ele não tem o que fazer. Por que não? Porque o Anderson não joga, Baldasso. Mas o Anderson tem capacidade. Não. Ele é dessa Esse Anderson não, cara. Mas vem cá, cara. Se o Anderson tá. Mas qual é o Anderson que tu quer no Internacional? O Anderson que joga assim. Não, esse Anderson não está aqui no Internacional. O Vitinho também não estava. O Vitinho também não estava. Não, o Nilton também não estava. E o Heber também não estava. Bom, e aí se todos eles se recuperarem e o Anderson não... Tá, mas por que não? Então me expliquem. Bom. Se todo mundo... Vem cá, o Anderson... Alguma explicação tem, né? O Anderson chegou em Porto Alegre, quando ele se apresentou no Beira-Rio, o departamento físico disse no primeiro dia, está fininho. Não estava, né? Ok. Não Semana tava, passada disseram pro Meneghetti, está fininho. Não tá. Quem é que está mentindo nesse negócio? O que está acontecendo? A gente está vendo, né? Eu vejo o Anderson entrar, eu vejo que ele não tem condições. O Anderson tem imensa capacidade técnica. Ele é jogador de combinação de meio campo. Quem é que está mentindo? Eu vou dizer o que é. Eu acho que não há mentira nenhuma. Por que talvez a gente não aceite o fato que talvez seja apenas uma... Vou ser freudiano agora. A verdade verdadeira é que ele está mal nos treinamentos. Por que não pode ser isso simples assim? Cara, mas tu enxerga ele bem fisicamente, o Anderson? Olha, o Anderson sempre foi meio corpulentinho, assim, sabe? Ele sempre foi... Mas não tá fininho? Mas então, não é por isso... Olha só, se ele está fininho, não tem lesão, tá? Se o Argel teve a missão de recuperar ele e está focado no jogador, e ele não joga, é porque está treinando mal. Ele vai ser o craque do Campeonato Gaúcho no ano que vem. Pode escrever. Simples assim. Ano que vem ele não tá dá para aceitar o fato de que essa é a verdade. Vai ser o craque do Campeonato Gaúcho no ano que vem. Ano que vem vai estar recuperado. Que não é lá, assim, né? Meneghetti. É bom, é melhor que seja o craque do que não seja o craque, mas não é. Meneghetti, o Argel jogou com o William improvisado no meio campo e o Anderson no mais reforço. E tu acha que isso é por quê, Eu só quero uma... Mas isso já explica, cara. Eu quero uma explicação. Eu quero saber o que está acontecendo com esse Anderson. Ele não fininho. confia no jogador ainda, Botou. Tá claro isso, Não confia no jogador ainda. Acho que não tem condição de jogar. Matheus, Central Band de Esporte. Meneghetti, na interatividade, aqui o pessoal falando bastante dessa questão do D'Alessandro, né, no Internacional. O Marco Antônio diz aqui, mas a chuva da semana não fez bem ao Baldasso. Dá-lhe 100%, melhor camisa 10 do Brasil. Só isso é o D'Alessandro. Aí o Maicon Cruz diz o seguinte, gente, o Dali já é um jogador de idade. Não rende mais o mesmo de antes, mas é um jogador muito importante do grupo. Luciano Leal diz, quero o Dali no meu Grêmio em 2016, mas o Anderson Rodrigues fala aqui, eu queria o velho D'Alessandro, esse novo não está fazendo mais a diferença. Viu? Os gremistas, viu? Os gremistas querem o D'Alessandro lá na arena, hein? Imagina só ele com a tricolor, hein? Mata metade do Rio Grande. Diga lá, Ribeiro Neto. Vamos falar de uma coisa que funciona? Vamos ver. Ativa. Meu amigo, você está dando conta do recado na sua relação? Vamos admitir, vamos conversar aqui. A verdade verdadeira, como eu falei aqui, né? Você está inovando, buscando novas sensações? Não? Então, deixa eu te falar do Ativo. É um poderoso estimulante feito para você que quer amar e ser amado. O Ativo deixa o clima de romance fazer parte da sua relação. Por quê? É indicado para homens de 20, 30, 40, 50 e lá vai pedrada. O Ativo não vicia e age no seu corpo por vários dias. Ligue, está na tela do telefone 3081-0700. 3081-0700. Peça hoje mesmo o Ativo e aproveite a super promoção de primavera, te amo, que a Central preparou. Tem desconto, facilidades no pagamento, entrega grátis e sigilosa. Você pode receber tranquilamente o seu Ativo em casa ou no trabalho. E mais, para ter mais pique, garra, ânimo, ainda vai o energético Ativo no Gladiador. É um presentaço para você. Liga agora mesmo, 3081-0700 e
9, mas em 9 na vida 2 com o Ativo 3081-0700. Ativo é você na ativa sempre. O Dorico das Flores é que ele não vai na Cidade Baixa, é um personagem conhecido da noite porto-alegrense. E na Cidade Baixa eles não né? Quero te dizer o seguinte, encontrei o seu Dorico da Cidade Baixa. Ele vai na Cidade Baixa? Vai. Que E ele está continuando com a mesma coisa, ele não parece que não envelhece aquele homem, né? Com a mesma coisa, não entendi, com a mesma coisa. Ele Mesma continua com a face. Tá. Mesmo caminhadinha assim, com as florezinhas rosas. Sabe que o Rodrigo das Flores esses tempos foi oferecer uma rosa para a companheira de um colega nosso na noite e recebeu a seguinte recusa: não, obrigado, eu já peguei. Opa! De forma muito... Vai lá, Ribeiro. Vai lá. É primavera. Isso aí cantado pelo Dorico é bonito, Ribeiro. E ele tem Olha uma só, o nosso voz, editor, tem um vozeirão. O Paulo Pires separou a imagem do único confronto, são dois, na verdade, 2 jogos, né? Entre Inter e Palmeiras na Copa do Brasil de 92. Esse é o segundo jogo do Beira-Rio. Estou tentando lembrar o primeiro jogo lá no Parque Antártico, eu estava naquele jogo. Se não me engano, o Inter ganhou o primeiro jogo. Ganhou bem lá, 2-0, isso aí. E aí no segundo aqui, gols de Gerson e Maurício. Que dupla de ataque. O Inter voou E o Dorival Júnior fez o gol do Palmeiras. Tu vê, rapaz. Dorival o Inter ganhou Júnior. do Corinthians. O Inter do Antônio Lopes e o Palmeiras do Otacílio Gonçalves. Olha o Maurício. Cara, Como eu Maurício. gostava de ver o Maurício jogar, cara. Maurício jogava muito. Jogou muito no Botafogo, no Grêmio, no Inter. Como era um baita jogador. ponteiro assim, clássico. O Maurício jogou no Inter em 88, foi pro Grêmio em 90 e voltou pro Inter em 92. Isso aí. E foi campeão com o Botafogo, recuperando a hegemonia do futebol carioca em 89. Aquele gol que ele empurra, acho que é o Leonardo, que ele viu falar Valdir, né? Não era do Valdir Espinosa aquele time? Acho que era. Era do Valdir Espinosa. Ele dá um empurrão no Leonardo, lateral esquerdo do Flamengo, e faz o gol. E o saudoso Gerson que faleceu depois. Isso faz tanto tempo, tio. Eu tinha cabelo e o Berenguer trabalhava de pochete. É verdade. Aliás, o pochete tá na moda de novo, viu? Não, foi eu que te falei. Graças a Deus. A Europa pochete era uma O pochete resolvia muita O coisa. repórter era um espetáculo, né? Aguardava E o Meneghetti, vou fazer aqui, o Meneghetti não é uma pochete. O Meneghetti usava uma super pochete que Eu usava acabei desse desenvolvendo tamanho. com o tempo uma pochete natural. Isso aí não é importante. Vamos colocar agora, Paulo Pires, o Argel falando sobre o Bruno Baio, este jovem jogador. O Matheus vai falar primeiro sobre quem é o Bruno Baio. Nos apresente o grandalhão jovem que o Argel coloca hoje no banco de reserva, Matheus. Pois é, Meneghetti, tinha 1,97 m, viu? A altura de jogador de basquete. Tem o Bruno Baio, 19 anos, chegou em 2010 para fazer um teste. Na época ele era zagueiro, né? Ele começou lá em São Paulo, nas bases em São Paulo, e era zagueiro. Aí quando veio fazer o teste, passou como centroavante, jogador de 1,97 m, 19 anos, se destacou na Copa São Paulo de Futebol Júnior no ano passado, marcou 5 gols pelo Internacional e pela primeira vez fica no banco de reservas no time principal. E o técnico Argel Fux fala um pouco mais sobre esta novidade para o jogo dessa noite contra o Palmeiras no banco. O Bruno Baio é um jogador, primeiro que é um jogador diferente, né? Um jogador alto, um jogador de 1,90 m, um jogador que tem uma boa parada, uma bola aérea muito forte, é um jogador que joga um atacante, um centroavante, né, que joga de bico de área. A gente faz muito coletivo com a base, vocês que acompanham o nosso treinamento, né, ou para quem acompanha o nosso treinamento, principalmente depois do jogo, a gente faz coletivo com a base e aí você vai olhando. Então foi um garoto que me chamou a atenção, é um garoto alto, forte, um bom definidor, segura bem a bola, tem uma boa estatura, se impõe dentro da área, tem feito muito gols na copinha, nessa copinha que está jogando agora a Federação Gaúcha, né? Essa copinha que está sendo jogada, está indo bem. Então a gente está observando. Se a gente precisar dele no jogo, a gente vai colocar ele e vai passar confiança, porque a gente entende, né, que além dele ser garoto, ele tem qualidade. Se der certo nossa trajetória profissional, o jovem Bruno, se ele der certo, acho que até Bruno seria mais bonito, mais elegante, mas se der certo, a gente tem que saber quem é esse treinador que disse assim, não, tu não vai jogar de zagueiro, tu vai ser centroavante. Esse é um gênio. Esse é gênio. Se der certo... Da ponta do campo. Aqui, ó, tu não vai, não, aqui não, tu vai jogar lá na frente. Mas tem casos assim, acho que o Jardel era goleiro, né? O Jardel chegou a jogar como goleiro, acho que na base. Não sabia. Pela alta estatura. Tem outros casos assim de... Bom, eu quero dizer o seguinte pra ti, diversos. Berenguete, quando joguei no Grêmio... Bom dado, por favor. Melhor. O Meneghetti, é isso que eu falo. Ontem eu citei sobre isso nas redes sociais. O Rafael Moura, o Bruno Baio só vai constar hoje porque o Rafael Moura está machucado. O Rafael Moura, que é um jogador que é bom de vestiário, galera gosta dele, que aparece sempre no time que não dá resposta nenhuma, tranca esses meninos.
O Bruno Gomes foi emprestado por causa do Rafael Moura. O Ailon. O Ailon saiu por causa do Rafael Moura. O Alisson Farias, que até não joga exatamente na mesma função, não costuma constar no banco de reservas por causa do Rafael Moura. Mas dessa vez é por lesão, no caso de hoje. Hoje sim, mas não costumava ser. Também. O Bruno Baio não apareceria hoje se o Rafael Moura tivesse presente. Então, tem que começar a se pensar nesse tipo de coisa. O Rafael Moura não dá resposta. Tem que se abrir o espaço para que esses meninos apareçam. O Rafael Moura está trancando uma geração de meninos atacantes, porque os treinadores acham que o Rafael Moura pode dar uma resposta que ele não vai dar. É um dado interessante mesmo. Quando surge um nome assim, a gente costuma conversar com algumas pessoas que acompanham treinamento de categoria de base ou até mesmo de profissionais. Se fala o que o Argel falou, que daqui a pouco a gente pode considerar como um exagero do treinador que está defendendo a sua cria, né? Não tem problema, o Baldassi exagera sempre aqui. A sua tentativa e a sua escalação do menino hoje, pelo menos na relação, o que se fala dele é maravilhas. Que ele joga, Bruno Baio? O Bruno Baio. Que ele joga muita bola. Você falava também do Rodrigo. Não, tô dando dado da base. Isso aí é que base é base. O Thiago Tá na bom, base. Ribeiro, eu tô dando a informação até agora. Ele não jogou no profissional, não tem como avaliar no profissional. Isso aí é muito subjetivo. Eu também, então a gente não fala mais nada aqui. Tá uma coisa aleatória. É subjetivo, só que nós só saberemos se a gente vê. Não, quer dizer que o cara não ir bem na base não significa, então, ir bem na base para mim é uma referência para ele chegar no profissional. Não é tudo. Não, mas não estou dizendo que é, Ribeiro. Só estou dizendo que ele tem boas informações. Só que nós precisamos vê-lo. E se o Rafael Moura estiver sentado no banco de reservas e não tiver espaço para esses meninos aparecerem, nós não vamos ver nunca. Nós não vamos saber nunca. O goleiro Alisson começou a carreira como volante. Ah, que legal. Essa informação interessante. Acontece isso. Eu acho que só que o Ribeiro não possa desprezar se a gente tem um comentarista do nosso programa que tem a informação que tu não tem, que eu não tenho, que o Baldassi não tem, a desprezar a informação, entendeu? Porque é o seguinte, eu preferia que um de nós aqui tivesse tempo para ter visto 2 treinamentos do Bruno Baio e dissesse aqui, olha, eu vi 2 treinamentos, eu vi jogos lá da Copinha e vi que ele joga assim, ele joga mais pelo lado tal, ele joga, como disse o Argel, ele se movimenta, não se movimenta, seria o melhor, né? Ribeiro então, Neto. se tem essas informações aí, por que a gente vai prescindir delas? Porque eu vou Não abrir estou mão delas. prescindindo, só estou dizendo que não é desqualificando? Não estou desqualificando. Ribeiro Neto, Bruno Baio é preto ou é branco? Ele é preto ou branco, Baldassi? Não sei, deve ter alguma informação. Viu, tu quis me passar um cachorro e tu não sabe, rapaz. É que aí é o seguinte, se fala do Gabriel Jesus, por exemplo, na base, tem um menino na base do Palmeiras lá, aí chega um Ribeiro Neto lá e diz, não, mas na base é uma coisa. Não é, eu tô tem que testar o menino pra ver. Claro que eu sei, estou te falando sobre o Thiago, goleiro do Grêmio, na base, ele tinha como especialidade a saída de gol. Chegou no profissional, é o principal defeito dele. É que tu não está conseguindo entender o seguinte. O Andriga é uma eterna promessa na base, não consegue se afirmar no grupo. Tu não conseguiu entender. Então isso é muito relativo. Tu não conseguiu entender o seguinte, a única pessoa aqui que estabeleceu um conceito sobre o Bruno Baio foi tu. Nenhum de nós estabeleceu. Eu não estabeleci conceito nenhum. Todos nós aqui queremos vê-lo. O teu conceito. Qual foi o conceito? É que ele não deve ser tratado como um bom jogador. Não falei isso. O que ele fez na base não vale nada. Também não disse Nós não estabelecemos também conceito. Não disse isso. Não serve nada. Se todo mundo entendeu isso, foi o que pareceu. Deixa eu só dar a história agora. Uma vez eu não era mais setorista, mas fui no Beira-Rio ver um treinamento e cheguei lá e tinha acabado o treinamento. Foi no Beira-Rio. E aí encontrei o Guto Ferreira, auxiliar técnico do Inter, na época era auxiliar técnico. Ele disse, pô, pena que tu perdesse o treino hoje, que tu ia ver um menino da base, que eu tô apostando muito, não sei, e começou a elogiar o jogador, Alexandre Pato. Nem se falava em Alexandre Pato. Até eu lembro que o Guto fez uma brincadeira comigo. O Alexandre, ele tem um apelido que eu não sei se vai pegar no futebol, que é Pato, Alexandre Pato, talvez seja Pato, talvez seja Alexandre Pato, a gente ficou conversando. 4 anos depois, pum, estourou o Alexandre Pato. Então, é uma referência importante que o... Vamos ver o Bruno Baio. Olha lá o Bruno Baio. Viu, Boto? Agora tu conhece ele. Agora tu conhece, velho. Todos nós conhecemos ninguém. Tu conhecia já? Não. Eu também não. Então emite conceito sem conhecer. Mas eu não emiti conceito nenhum, Mas é uma referência importante. Tá bom, tem jogadores que vêm da base que não vêm com esse respaldo. Ribeiro Neto, no apito final, deixa de ser hipócrita, Ribeiro Neto. No apito final, tu estava dizendo que ele não joga nada porque tem 1,97 m de altura. Eu não Tu dissesse isso. Tá faltando com a verdade. Como é que eu vou dizer uma coisa que eu não conheço? Tu dissesse que com 1,97 m não tem como jogar futebol. Não, exatamente isso que tu tá fazendo. Não, senhor. 1,90 m. Aliás, essa sim é uma referência importantíssima. O cara que tem 1,97 m, para ele jogar bem, ele tem que ter muita desenvoltura. Ele tem que ter, ele tem que ter uma coordenação motora, Meneghetti, acima do normal.
porque é difícil para um cara muito alto jogar bola. O Peter Crouch, massa muscular. Que altura tem o Peter Crouch? Tá, 2 e 2, né? Tá bom, é um caso, dá outro. Não, então, eu tô te falando, tem que ter uma coordenação motora. A gente sabe disso pelo basquete. No basquete, para tu não ser um molegão por essa altura, tu tem que ter muita massa muscular. Um de 1,97. Hoje no basquete, o 1,97 é armador. Não, sim, o Shaquille O'Neal tem 2,16. Que foi um dos maiores do basquete mundial. Antigamente o vôlei 1,80 m Montanaro jogava, hoje não entraria. O vôlei antigamente era melhor, né? Com a vantagem, então, nossa. Matheus, vamos com interatividade aí. Vamos lá, o pessoal mandando recado aqui, Meneghetti, já falando de Fluminense e Grêmio, apostando alguns placares para o jogo dessa noite. Muita gente colocando o empate como um bom resultado com gols, claro, nessa primeira partida fora de casa. Mas o pessoal quer vitória também. O Bruno Souza, para quem não sabe, Grêmio 2-1 hoje, grande abraço. Fluminense 0, Grêmio 3, gols de Luan, Douglas e Fernandinho. O nome do jogo vai ser o Juliano. Aí o Rodrigues diz aqui 2-0 Fluminense, gol de Ronaldinho Gaúcho de falta ou de pênalti. São alguns placares que o pessoal está colocando aqui na interatividade para o jogo da noite no Maracanã, Meneghetti. O Marcelo Groi, o seu retorno está confirmado e o Grêmio enfrenta o Fluminense no Rio de Janeiro com a missão de voltar de lá para o segundo jogo em Porto Alegre na Arena com a vaga pelo menos encaminhada. Roger, diz aí, todo mundo no Grêmio tá 100% fisicamente? O importante de ter todo mundo à disposição é você poder ter um leque de possibilidades, né, para a estratégia do jogo. Então é muito importante chegar nesse momento e ter praticamente meu grupo todo dentro do campo. E o treinador terá retornos importantes mesmo. Maicon e Giuliano voltam para reforçar o meio de campo gremista. Eu tô 1000%, graças a Deus. Não vejo a hora de jogar. Com Marcelo Groi não dá para comemorar tanto. O goleiro treinou separado dos demais companheiros, mas viajou para o Rio de Janeiro. O Marcelo fez um trabalho forte, mas controlado com o Rogério, e eu vi ele fazendo sinal de positivo e acredito que ele vai estar apto para o jogo. E o Grêmio pode ficar confiante para esse jogo. Desde a última vez que os times se enfrentaram em agosto, muita coisa mudou. Nós evoluímos muito em vários contextos, em conceitos táticos coletivos, né? Nós tornamos uma equipe bastante madura, que passou do estágio de construção, né, para uma afirmação. Eu vejo hoje a nossa equipe, né, um pouco mais madura do que naquele momento e com os conceitos bem assimilados, né, do que a gente quer fazer dentro de campo. Pois é, o time do Roger está afirmado no Brasileirão e segue embalado no G4. E por que não, sonhando com o título? O jogo ele é um mata-mata, ele tem um caráter decisivo ainda maior. O Campeonato Brasileiro ele é longo. Se você perder, dá tempo de recuperar. A Copa do Brasil não te permite isso. Tem que entrar a 1000 por hora lá, porque é da maneira que eles vão jogar, para que a gente possa ter um resultado bom lá. Já o Fluminense conquistou apenas 10 pontos em 36 disputados desde aquela partida no Maracanã. A fase está tão ruim para os lados do adversário que o clube trocou de treinador. Eduardo Batista assumiu o time na semana passada. Nos momentos onde há a troca do comando, sempre há uma remobilização em torno, né, do novo comandante. O fato de estar trocando o comando, no meu ponto de vista, pode ser um fator que pese contra a gente, pelo momento. O momento do Grêmio já é melhor que o do Fluminense. Como se isso não bastasse, o histórico do confronto entre as equipes na Copa do Brasil é totalmente favorável ao tricolor gaúcho. Nas 4 vezes em que Grêmio e Flu se enfrentaram, os gremistas levaram a melhor em 3. Em 2001, o ano do tetra da Copa do Brasil, os gaúchos ganharam nas oitavas de final. Mesma fase que em 2004. Já em 2010, o Grêmio eliminou o Flu nas quartas. A única eliminação gremista aconteceu em 2005, nas oitavas. E é confiante nesse retrospecto histórico e recente que o Grêmio pega o Fluminense de olho no título. Eu quero ser campeão da Copa do Brasil pelo Grêmio. Isso faz essa disputa muito importante para mim. Não só para mim, evidentemente, para todo o meu grupo, principalmente para o clube.
caminho para pelo menos chegar à final. Eu vejo isso. O Grêmio tem grandes possibilidades de chegar na final. Aí acho que na final tem que jogar um pouco mais do que o melhor Grêmio que eu vi esse ano para ganhar a competição. Mas contra o Fluminense especificamente, eu acho que o Grêmio não vai ter grande percalço. Eu estou com medo desse confronto, já disse aqui. Não, tu disseste ontem aqui que o Fluminense vai passar, né? É uma grande notícia para todos nós. Pessimista. Essa preocupação do Ribeiro me deixa muito tranquilo, porque o Ribeiro secou o Grêmio o ano inteiro e o Grêmio hoje está bem na Copa do Brasil. Mas não desanima, achei que ele continua, ele é persistente, ele continua secando. Que bom. Para tentar vingar a tese. Para mim hoje o jogo é 8 ou 80. Agora já mudou então, o Grêmio tem alguma chance então. Não, tu vê, ou o Grêmio ganha ou o Grêmio perde. Hoje eu acho é que o difícil. Fluminense vai passar, já falei para você, já falei dos 4 clubes que na minha opinião vão passar. Eu não fico em cima do muro aqui. É que dizer que o Grêmio vai passar para ti é ficar em cima do muro. Ninguém ficou não, todo mundo disse os 4. Aliás, eu não vi o Baldasso falar dos 4. Quem são os teus 4 que passam aí para semifinal? Vamos lá, Grêmio e Palmeiras. E Grêmio e Fluminense. Passa o Grêmio. Inter e Palmeiras. Palmeiras. Santos e Fluminense. Santos. São Paulo e Vasco. São Paulo. A minha divergência para mim dá Grenal e Sansão. Foi no, né? Eu acho na lógica, né? Eu acho interessante. Também, claro, dizer a lógica eu acho interessante o seguinte, o Ribeiro diz que não fica em cima do muro e diz que Grêmio e Fluminense é 8 ou 80. Ou passa um. Ganha um ou passa outro. Estou falando do jogo de hoje. Interessante. Estou falando do jogo de hoje, Baldacinho. O Fluminense... Sim, hoje ou o Grêmio ganha ou o Fluminense ganha. O Fluminense está despedaçado, mas não deixa de ter bons jogadores. E eu tenho certeza que o Fluminense entende que o jogo de hoje é a sua possibilidade de classificação. Engraçado, no apito final tu estava com a mesma tese. Não, eu não agora estou com a mesma tese. A única coisa que eu entendo é o seguinte, o Fluminense na tabela de classificação do Brasileiro tem alguma chance, algum risco, melhor dizendo, de rebaixamento e não tem chance nenhuma de classificação a nada. Despencou no Campeonato Brasileiro. Pode ser que foque na Copa do Brasil. Acho que isso pode lhe dar alguma força, o que não tira o fato de que o Grêmio é melhor. O Grêmio tem um problema grande que se chama Jeromel, que é o melhor zagueiro do futebol brasileiro. E tenho certeza que o Grêmio vai efetivar um sistema de proteção defensiva para não passar as dificuldades que passou contra o Palmeiras. O Roger é inteligente o suficiente para isso. Acho que suporta o jogo de hoje para classificar na arena. Mas, Baldasso, como é que o Fluminense vai se preparar, vai se mobilizar para a Copa do Brasil apostando? Os caras do Fluminense lá, o Eduardo Batista, ele olha o cenário. Pô, vem cá, se eu passar aqui, né, eu tenho Palmeiras ou Internacional. E depois numa final vem Santos ou São Paulo, provavelmente. E aqui eu tenho que cuidar para não ser rebaixado. E tu sabe que falar em rebaixamento lá nas Laranjeiras é um pavor. Sim. Um time que já foi rebaixado para a Série C. E já teve para ser rebaixado outras vezes, ficou ali girando e se escapou no milagre. O Fluminense não pode se descuidar no Campeonato Brasileiro, senão dança de novo. Então por isso que eu acho que o Fluminense é um jogo, talvez assim, se o Fluminense puder fechar hoje com empate, assina agora. E por isso que eu acho que o Grêmio ganha o jogo hoje. Eu também acho. Ganha os dois jogos. Acho bem possível. Eu acho que o Fluminense não vai sair para matar, para pressionar, para sufocar o Grêmio, porque sabe que não tem bola para isso. Tem o Baldasso citou no Jeromel, na ausência do Jeromel, mas tem uma grande notícia, né, na noite de hoje, que é o retorno do Marcelo Groy. Eu acho que tu perder o Groy e o Jeromel ao mesmo tempo causou uma pane, né? O Bressan realmente teve muita instabilidade. Eu não posso jogar na deficiência do Bressan a culpa no goleiro, no Thiago. Não. O que eu quero dizer é que o sistema defensivo foi muito afetado pela saída dos dois ao mesmo tempo. E aí agora tu tem o Thierry junto com o Eraso e atrás um goleiro de seleção brasileira, né? Que dá uma outra tranquilidade. Aliás, me chamou muita atenção que o Roger sequer relacionou o Thiago para a viagem. Eu achei... goleiros. Embora, Meneghetti, eu também tenha que admitir que o goleiro ter atuado como atuou tenha estabelecido reflexos importantes no sistema defensivo como um todo. O mesmo Thiago que saiu mal naquela bola que originou o primeiro gol, foi o Thiago que depois se prostrou embaixo das traves e transmitiu uma insegurança completa para o sistema defensivo. Eu concordo contigo, eu só não posso jogar tudo na conta dele, porque o Brasil não foi bem. Aí não é justo. E outra coisa, o Thiago é bom goleiro, tá? O Thiago é um bom goleiro que tem uma deficiência que tem que ser trabalhada. E acerta o Roger em preservá-lo. João Batista, lá no Rio de Janeiro, por Skype, participa conosco. O Grêmio fecha por um empate ou corre o risco de tentar ganhar o jogo, João? Abraço ao Zé Aldo, também, que está passando aí atrás de papagaio de pirata. Parabéns. Tudo bem, Meneghetti? Boa tarde para você, para todos que estão nos assistindo. O Grêmio quer a vitória, mas segundo o Rafael Galhardo, lateral direito ontem no desembarque, disse o seguinte: o empate com gols eu fecho agora. Então esse é o pensamento.
O Baldasso falou na preservação, só corrigindo, tá? É preservação ou fritura? Não, preservação. Quando tu tira o cara no jogo seguinte em que ele falha, tu simplesmente alija o cara sequer de ser relacionado. Eu achei drástica a decisão. Respeito, mas achei drástica a decisão. Eu acho assim, ele tem crédito. Ele foi o cara que mais bancou o Thiago, correto? Tá bem. Agora, tirou, é porque ele viu que tem um limite para tudo. Então o cara tem que treinar. Beleza. Eu tô com o Baldasso, o Thiago é bom goleiro. Eu também acho. Só que é o seguinte, essa deficiência dele está prejudicando o time. Então tira ele um pouco, vai trabalhar isso aí. Eu acho que a gente vai rodar em seguida o Roger falando, a explicação do Roger sobre a saída do Thiago. E ela para mim, é muito boa. É muito boa. Ô, João, como é que vem o Fluminense? Como é que você sente o Fluminense? Eu estava discutindo aqui o Baldasso com a tese de que o Fluminense pode agora se concentrar na Copa do Brasil. E eu acho que o Fluminense pode estar preocupado com o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, embora não esteja ali imediatamente colocado nos que estão fora do grupo da morte, mas tem que correr, tem que estar atento a isso. Como é que você vê o Fluminense aí? O clima está muito tenso nas Laranjeiras. O pessoal fala muito que o Fluminense ele precisa conquistar alguma coisa na Copa do Brasil para salvar o ano. Acontece o seguinte, nós temos até imagens do jornal O Globo aqui do Rio de Janeiro, em que eles fazem uma comparação do Fluminense, o Flu of Thrones, com o Game of Thrones, que é um seriado de guerra. E o clima nas Laranjeiras é de guerra desde que o Ronaldinho chegou. O Mário Bittencourt, que é o vice-presidente, não estaria se dando com o Fred e com os outros demais jogadores. Tudo por conta da contratação do Ronaldinho. O salário estava atrasado, na realidade o direito de imagem, mas faz parte da composição. E aí vem um cara ganhando R$800 mil por mês. Isso acabou abalando a confiança de todo mundo. Então, o clima está muito tenso nas Laranjeiras. O Fluminense, ninguém coloca o Fluminense como candidato e está todo mundo aqui no Rio apostando que o Grêmio passa. O Ronaldinho joga hoje, fica no banco... Ronaldinho ficará no banco de reservas. O time ele é praticamente o mesmo que começou com o Eduardo Batista. Tem só uma dúvida, o Wellington Silva, que é ex-jogador do Internacional, ele saiu ontem mais cedo do treinamento. O Ronaldinho fica no banco. Da outra vez que ele ficou no banco, ele alegou amidalite quando chegou, disse que estava com dores de garganta e foi embora. Mas agora o que está todo mundo falando é que ele concentrou e vai ficar no banco de reservas. O Eduardo Batista, que foi elogiado pelos dirigentes e pelo Diego Cavalieri, que é o goleiro titular, disse que vai utilizá-lo no decorrer da partida. Eu pensei que era só o Assis que gostava de ficar no banco, mas o Ronaldinho também vai ficar no banco hoje. Mas, aliás, que reserva caro esse, né? Não, que responsabilidade, né? O Brasil vivendo a situação econômica que vive, os clubes também. O Fluminense perdeu a sua principal patrocinadora. E aí vem numa megalomania trazer o Ronaldinho já numa descendente com um salário outra, o Fluminense fazia uma grande campanha no Brasileiro quando contratou o Ronaldinho. O Fluminense estava bem na tabela, estava no G4. Estava lá em cima. Groy recuperado, pronto para o jogo, né, João? Groy completamente recuperado. Ontem ele deu uma entrevista para um canal de televisão fechado aqui do Rio de Janeiro. Deu risada, assinou camisa, conversou e tal, e a gente ficou ali. Ele não era o cara destacado para falar, mas vocês sabem como é que é o Groy. É um cara muito simpático, muito tranquilo. Na passagem, estava ao vivo na Rádio Bandeirantes com o Zé Aldo Pinheiro, e aí perguntei, Groy, vai pro jogo? Ele, vou pro jogo, tô recuperado. Então o Marcelo Groy está confirmado, ele atua no gol. Mesmo assim, o técnico, o Roger Machado, trouxe o Bruno Grassi como reserva e também o Léo, que é o quarto goleiro aqui pro Rio de Janeiro. Vamos ver então o Roger, vamos colocar agora, nossa editora Paulo Pires, combinar aqui no ar, colocar agora o Roger, o João segura um pouquinho lá no Rio de Janeiro, ele e o Zé Aldo fica lá de papagaio de pirata, aquela coisa toda, e o Roger falando dessa questão de deixar o Thiago em Porto Alegre. Quando dessa questão do Thiago, quando a gente avalia um erro, ou uma possível falha de um jogador, seja ele no ataque ou na defesa, se faz do ponto de vista técnico, tático, individual, e técnico, tático, coletivo. Geralmente, quando acontece um gol de adversário, há pelo menos 3 erros em cascata. Então, que nós temos 3 oportunidades, pelo menos, de consertar esse episódio em que ele venha a se transformar, eventualmente, num gol. E no caso do goleiro, ele é o elo final dessa corrente, talvez a parte mais visível do processo. E quando se denota a falha ou o erro de abordagem, se nós temos por costume apenas apontar o erro final do processo,
né? Ele é importante, sim, mas eu analiso um contexto mais global, mas na questão do Thiago especificamente, é uma das suas características, a boa saída de gol, né? Então, quando um atleta se equivoca dentro da sua característica, uma das suas capacidades, a gente tem que rever. Então, em cima da tese do Roger, Chico, o que ele está querendo dizer é que ele preservou. A intenção é de preservação. Sim, pode ser que a consequência também tenha uma fritura aí, mas acho que a intenção do Roger é boa, é de preservar o jogador. E como disse o Baldasso, o argumento é muito bom. Ele entende, ele insiste nisso, e eu acho que ele tem argumentos para isso, de que a característica de saída de gol, da qual todos nós criticamos e condenamos, na base, refere o Roger de que é a principal característica dele. E se na sua principal característica ele tem apresentado deficiências, então vamos parar. Perfeito. Tem que rever. João, eu acho que é um baita goleiro. Traz aí de público para o estádio hoje aí no Rio de Janeiro, João Batista. Não deveremos ter um ambiente muito hostil naquele sentido de estádio lotado, de uma pressão absurda do torcedor. Até ontem, a empresa que administra o Maracanã divulgou que apenas 5 mil ingressos tinham sido vendidos, Meneghetti. Então, Maracanã, que é enorme, não vai estar lotado nesta noite. Vamos repassar o time do Grêmio? Time do Grêmio confirmado já com Marcelo Groi, o goleiro titular, de volta ao gol do Grêmio. Galhardo, que disse ontem pra gente na Rádio Bandeirantes que tá 100% fisicamente. Rafael Thierry e Eraso, os dois zagueiros, com Marcelo Oliveira na lateral esquerda. O meio-campo com Wallace e Maicon, aí Juliano, Douglas e Fernandinho na ponta esquerda. Luan, o centroavante tricolor. Um abraço, João. Valeu. João Batista e Zé Aldo hoje na transmissão desse importante jogo. Só um reparo, o Luan não é centroavante, né? Os repórteres costumam colocar o Luan como o último homem na escalação. Mas isso é muito interessante. O falso 9. O Luan joga da seguinte forma, o Luan joga atrás do Douglas. O Luan joga dos lados partindo do meio-campo em diagonal. O Luan joga atrás do Douglas. O Luan é o Miller da Alemanha. Não estou comparando os jogadores. O Luan joga em diagonal, partindo de todas as funções do meio para frente, atrás do meio armador. Ele não tem nada de 9 e nada de falso 9, inclusive. Eu acho que o jogador que melhor define o falso 9, na minha opinião, pelo menos, é o Brian Rodrigues. Sim. É o falso 9. Mas olha, nunca foi tão falso. Essa é a minha opinião, é o falso 9. Esse é o falso 9. O Luan é o jogador mais moderno do futebol brasileiro, que tem como sua principal característica a conclusão a gol. Aliás, quem pensa o contrário disso tem que largar o futebol. O Valdívia, eu acho que é um jogador muito moderno também e rivaliza com ele. Pode ser. Acho que o Valdívia é um jogador à frente do seu tempo também. Paulinho, vamos colocar as imagens aí do Grêmio e Fluminense em 2010 na Copa do Brasil. Fluminense 2, Grêmio 3. O Grêmio venceu lá, aliás, a Copa do Brasil de 2010 foi quando o Grêmio perdeu para o Santos naquela semifinal, naquele jogo maluco, né, que foi 4-3 aqui no Olímpico. E depois lá o Grêmio acabou perdendo, o Paulo Henrique Ganso destruiu o golaço fora da área, né? Aqui o Rômulo do Grêmio marcou 2 ou 3 gols, não foi? O jogo chegou a estar 4-1 pro Santos ou 3-1? Aqui não, o Santos saiu na frente, o Grêmio virou para 4-2. Ah, tá. O Santos fez 2-0. 2-0. Isso, e o Grêmio virou para 4-2. O Borges marcou. O Borges marcou 2 vezes. Naquele jogo. O Douglas fez gol nesse jogo, o Jonas também, ó, em 2010. Eu acho que o Fluminense é freguesinho do Grêmio histórico, né? Também acho. Mais uma vez. Também acho. Acho que o Grêmio tem plenas condições de ir lá. Até porque o seguinte, né? O Grêmio, e não é nenhum absurdo o que nós estamos dizendo, não é só pelo momento das duas equipes, mas o Grêmio fora de casa tem mostrado uma imposição, olha, às vezes melhor do que quando joga em casa. Tem mais time, tá melhor e decide em casa. Que lógica vai colocar, vai pensar que o Grêmio não vai... Sabe, tem um negócio muito interessante, foi feito um levantamento sobre o mata-mata no futebol brasileiro e se chegou ao seguinte número. 53,9% dos times que decidem em casa mata-mata no futebol brasileiro se classificam. Que é quase meio a meio, né? Quase meio a meio. 53,9%. Esse 3,9% não é tão representativo. Óbvio que não. Pois é, não é tanta vantagem, não. É quase a mesma coisa do que decidir em casa e decidir aquela fora. coisa, né? O cara daqui a pouco... que às vezes o primeiro jogo decide muita coisa. Tu faz 2-3-0 no primeiro jogo, porra. O goleiro do Grêmio no jogo aí, saiu mal nessa bola aí, hein?
Era o Vitor. Saiu meio catando borboleta, hein? É o Vitor. Deu uma catada de borboleta legal, hein? Mas o Vitor, historicamente, é isso. Mas o Vitor é um baita. O Vitor, se não é defender 3 pênaltis no Atlético Mineiro, era o Márcio Borboleta, aquele que jogou no amarelo. Tá bom, né? Mas, Vem pra cá, Baldasso. Vamos falar da Simon Consultoria. O Fabiano Baldasso tem uma mensagem muito importante para você. Importante para quem está assistindo o programa. Presta atenção, você que tem o seu carro financiado e está pagando prestações altíssimas devido aos juros bancários. Você paga um carnê gigante do seu carro e as prestações já não cabem mais no seu bolso. Você está com dificuldade de pagar as parcelas? Está recebendo ligações diárias, cobrando prestações atrasadas, até ameaças de busca e apreensão do seu carro? Não passe mais por esse desconforto. Livre-se desse incômodo e reduza sua prestação pela metade do valor. Liga no 3012-8899. Está aqui na tela, ó, 3012-8899. Se você tiver enrolado com outras prestações ou dívidas com cartão de crédito ou cheque especial, a Simon também te ajuda a sair dessa. Você ainda ganha consulta grátis. É só falar que assiste o Donos da Bola. Não perca essa oportunidade. 3012-8899. Pare agora de parar juros absurdos. Não corra o risco de perder o carro que você suou tanto para comprar. 3012-8899. Redução da parcela do seu carro é na Simon Consultoria. 3012-8899. Seu Meneghetti. Obrigado, Baldasso. Já voltamos com os Donos da Bola aqui na Band. No Brasil. O Sport Recife apresentou oficialmente o técnico Paulo Roberto Falcão e a estreia acontece hoje à noite contra o Huracan da Argentina pela Copa Sul-Americana. Sempre muito educado, tranquilo, Paulo Roberto Falcão foi direto nas respostas. O novo treinador do Sport aproveitou a coletiva de apresentação na sede rubro-negra e esclareceu diversos assuntos. Houve boas perguntas. Por exemplo, a história de Falcão como jogador é incontestável. E como treinador, ele precisa provar algo? Eu tive alguns convites, mas nenhum desses convites tenha me motivado. Aproveitei, evidentemente, nesse período para conversar com alguns profissionais do mundo da bola que eu respeito, fora do Brasil. E acho que essa minha decisão de voltar tem muito a ver com isso. De ter me preparado ainda melhor, de ter a convicção de que o esporte vai dar as condições para que a gente possa chegar aonde todos desejam, com bons resultados. O treinador de 61 anos assume apenas o 3º clube brasileiro na carreira. O último trabalho como técnico foi o Bahia, em 2012. Por que demorar tanto até aceitar uma nova proposta? As coisas não se concretizaram no todo. Quando eu falo todo, eu falo em planejamento, qualidade de time, força de torcida, objetivos. Isso tudo tem que fechar para que as coisas possam acontecer. Eu não gostaria de não assumir outros times anteriormente, porque não sentia em condições, ou olhando para o plantel e vendo que o plantel não poderia dar mais do que já vinha dando com outro profissional. Uma série de coisas que fizeram que eu esperasse um pouco. O primeiro treino comandado por Falcão ontem no CT do Sport foi dividido em 2 momentos. Teve a parte aberta à imprensa, uma movimentação leve, e a parte fechada em que o trabalho deve ter sido voltado para o duelo contra o Huracan da Argentina. Claro, pelo pouco tempo como treinador, não dá para esperar grandes mudanças nesta noite. Em longo prazo, a promessa é de um futebol bonito. Eu procuro construir um time que possa, como já disse antes, possa jogar um futebol que ganhe, mas ao mesmo tempo que ele permaneça ao longo do tempo, ganhou porque jogou bem. Senão vira um dado estatístico. Ninguém duvida que Falcão entende e muito de futebol. O problema é transformar as ideias em realidade. E para quem contesta o treinador, Falcão devolve com respeito. A gente não pode querer o ideal, porque o ideal não existe. Nós temos que, porque é assim, resgatar e fazer o que for possível, e o que for possível tem que dar certo. As opiniões têm que ser respeitadas, e eu, evidentemente, como já estive aí também, durante mais de 30 anos, eu respeito, evidentemente, todas as opiniões contrárias às minhas.
tentando retomar, né, a sua trajetória como treinador, que ele não conseguiu ter uma sequência, ele nunca conseguiu ter essa sequência, né? É isso aí. A última experiência foi no Bahia, né? Ele escolheu muito, né? Ele teve outros contatos, a gente falou aqui Avaí, Criciúma, o Palmeiras na B e tal, ele preferiu, né, escolher um novo projeto. O Sport, vamos combinar, o Sport teve uma recuperação importante, não só em termos de tabela aí que a gente está vendo, mas de gestão. O Sport, essa nova diretoria do Sport reconstruiu o clube, fez algumas contratações de alguns refugos, assim, né? E fez uma boa campanha para esporte esse ano. Caiu na realidade também. O Falcão é o legítimo caso do treinador de futebol de grande conhecimento científico e teórico e que tem uma dificuldade imensa da didática de transferir isso para o campo. Tomara que ele tenha conseguido uma maneira de colocar isso. Sabe qual foi o cara que na minha opinião, que mais conseguiu fazer isso melhor? Mário Sérgio. O Mário Sérgio, ele se expressa muito bem e é um bom treinador. Já voltamos com os donos da bola. Alô, Matheus. Passar, Meneghetti, o time do Internacional para o jogo dessa noite contra o Palmeiras, com Alisson no gol, o William, o Paulão, o Hever e também o Hernando. Aí o meio-campo com o Rodrigo Dourado, Newton, o Wellington Martins, Alex, mais à frente Vitinho e Valdívia. O Argel colocando mais uma vez 3 volantes na equipe. Bastidor dos donos da bola. A melhor frase de Ribeiro Neto nesses 20 anos que ele está aqui foi dita fora do ar. Quando ele agora no break falou o seguinte: eu preciso trocar os meus óculos. E é verdade, porque tu está enxergando um pouco de futebol e isso é uma grande verdade, Ribeiro Neto. Voltamos amanhã, boa tarde. Tchau.